Fala galera, eu tô devendo esse vídeo há muito, mas muito tempo mesmo. Eu até falo que esse é o vídeo do meu board novo, mais antigo, porque já faz um bom tempo que eu tô com esse board usando, sendo que eu não fiz o vídeo, fiquei devendo pra vocês, agora finalmente tá pronto. Faz tanto tempo que eu já fiz um segundo board, um board menor. Esse board que eu vou fazer o vídeo é um board que fica aqui comigo no estúdio, eu uso para gravações e também para gravar DVDs ou quando eu vou tocar em algumas coisas que tem uma estrutura maior, em alguns lugares que tem uma estrutura maior, eventos mais de um porte maior, enfim. E eu tenho um outro board que eu vou fazer o vídeo também, que é um board que eu uso para estrada, assim, em geral, que é um board menor. Mas vamos lá, sem delongas, vamos para o que interessa. Aliás, eu já te falei que nesse canal tem um monte de aula gratuita aqui nesse canal. Não falei? Então, ó só, vou deixar umas sugestões aqui, uns cards. Tem diversas aulas gratuitas desse universo aí da guitarra pop, timbres, arranjos de guitarra, como você encaixar a guitarra de forma inteligente e criativa nas músicas. Falo também sobre harmonia aplicada à guitarra, enfim, um monte de coisa, só você depois dar uma olhada nos vídeos. Então, é isso, bora pra pedaleira. Vamos lá, galera, tá aí o set, eu vou tentar explicar de uma maneira bem tranquila, objetiva, e depois futuramente eu vou fazer uns vídeos individuais como eu uso algumas coisas, mas eu vou dar uma geral aqui. Vamos lá, vou começar explicando a cadeia de sinal para vocês entenderem como funciona cada coisa aqui. Olha só. Eu plugo a guitarra aqui no afinador e eu tenho esse controlador aqui da Pedrone, esse Penta Switch, já tem um bom tempo, que eu controlo a maior parte aqui das coisas nele. Então, o que tá nesse controlador aqui? Wah-wah, drives, ó, distorção, outro drive aqui, compressor, tá tudo aqui. E eu controlo eles por aqui. Depois sai do controlador, vai para HX, depois para o Timeline, depois para o Big Sky. E eu controlo eles separadamente. Ah, Rodrigo, por que você não coloca um cabo MIDI aqui para controlar tempo e outras coisas? Sim, eu vou colocar, mas eu ainda vou fazer essa modificação nela. É porque não tinha essa HX. Eu tinha um Mobius aqui. Depois eu por conta própria troquei, porque quem montou esse board para mim foi o Bill, meu grande amigo Bill, da empresa chamada Guitartones, que é uma empresa que ele tem que monta boards assim para um monte de gente, sendo que eu fui meio indisplicente e eu mesmo modifiquei o pedal por conta própria. E depois eu vou levar para ele esse board para ele fazer as modificações que tem que ser feitas, que eu já pensei. Mas por isso que eu ainda não fiz essa ligação que eu falei do cabo MIDI e tal, essas coisas todas. Então, basicamente é isso que acontece e eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui o som de cada coisa. Olha só, no looper aqui, eu vou mostrar como eu uso, né? Como eu tenho usado de uma forma geral, porque às vezes eu vou gravar alguma coisa, uma live, um DVD, então eu programo as coisas aqui e eu toco com diversos cantores e às vezes toco de uma forma mais solta com eles. A maioria das vezes, quando eu tô tocando ao vivo, eu tô tocando dessa forma mais solta aqui, sem ficar presetando, sem ter coisas em tempo. São poucas coisas que eu uso que são no tempo exato mesmo, preset. Enfim, eu já fiz de várias maneiras e dessa maneira um pouco mais solto foi a maneira que ficou melhor pra mim, porque os cantores eles mudam o show no meio do caminho, ou eles escolhem músicas diferentes, enfim, eu preferi deixar dessa maneira. Então olha só, aqui no loop A, tá ligado o wah-wah, eu aciono o wah-wah. Ó, você percebeu que a fonte da HX atrapalha um pouquinho, mas eu quase não uso o wah-wah ao vivo, praticamente não. Quando eu uso ele ao vivo, eu pego essa fonte da HX e jogo pra lá, entendeu? E como vocês sabem, eu fui displicente, botei a HX por conta própria, não levei pra fazer essa manutenção, mas beleza. Então aqui, ó, tem o wah-wah. E aí quando eu piso aqui, ó, o wah-wah eu quase não uso, como eu já falei, mas as músicas, eu tenho uma ordem crescente aqui do estágio dos drives. Então, olha só, aqui é o meu clean, como se eu estivesse no clean, olha só. Eu estou usando uma Fender, minha Fender Deluxe, tá? Ó, o meu clean tá aqui. O meu clean, aqui, quando eu piso aqui, tá acionado esse cara e esse cara. Que é como se fosse o meu primeiro estágio, né? O meu low gain, um drive que é só aquela sujeirinha. Ele é um pedal da Boss, ele foi modificado. Tá aqui, eu vou mostrar o som para vocês. Sendo que hoje eu tô simulando um ampli na HX.
então eu tenho opções de clean, né, desse primeiro estágio. Eu gosto sempre de uma sujeirinha. Então olha só tá ligado o compressor. Eu desliguei ele aqui, ó, tá? Poderia ter ligado, mas desliguei para mostrar para vocês. Ó, como tá simulando o ampli aqui, ó, esse é o meu clean. Às vezes, dependendo do ampli, eu não uso esse pedal para fazer o meu crunchzinho, tá? Então, às vezes, principalmente quando eu tô simulando ou quando tem um ampli valvulado, um ampli legal, eu só aumento o meu compressor. Olha só como é que já vai saturar mais. Eu aumento o ganho, ó. Vou trocar a chave aqui da guitarra pro captador da ponte, ó. Vou voltar aqui. Olha só que diferença que faz. Ah, cheguei e não vou usar simulação, vou usar o ampli. O ampli não é um ampli valvulado, eu não vou usar a saturação do ampli, eu vou montar aqui tudo na pedaleira. Então eu vou e uso ele, ó, para fazer esse clean. Então eu uso de acordo com a necessidade. Depois, nesse loop 12 aqui, ó, eu tô usando o Green Rhino, que é o drive que eu uso praticamente em todas as bases das músicas. É o drive que eu uso maior parte do tempo. É um drive um pouco mais forte, tem características de um Tube Screamer. E vamos dizer assim, é o drive de segundo estágio, né? Então olha só, tá aqui, ó. Uso ele em coisas assim, gerais, por exemplo, essa música também, ó. Então esse é o drive que eu uso a maior parte do tempo. E quando eu coloco aqui, ó, nesse loop aqui, eu aciono o meu AC Plus. Rodrigo, quando que você usa o AC Plus? Eu uso esse drive aqui ao vivo. Para gravação eu uso ele várias vezes, porque ele tem características. Esse drive tem algumas características, esse cara aqui tem outras características, enfim. Eu uso esse cara aqui ao vivo para a seguinte coisa. Às vezes, como eu pego amplos diferentes, equipamentos diferentes, nem sempre o Green Rhino vai me dar um bom resultado que eu desejo. Ele soa, os pedais eles soam diferentes dependendo do ampli que você pega. Então muitas das vezes eu coloco o Green Rhino no ampli e ele não satura o que eu quero, às vezes não timbra o que eu quero, e eu vou e pulo para esse cara aqui. Eu uso ele como uma alternativa, que ele é um pouco mais nervoso, um pouco mais forte. Eu tenho opções de clipagem diferentes, eu tenho como adicionar compressão ou não, e ele tem um grave a mais, tal. Então tem amplis que esse cara fica clean, então esse cara resolve mais, entende? Então eu uso ele como alternativa, ó. Captador humbucker. Então olha só, eu posso colocar mais agudo. Posso comprimir, ele vai dar um boost a mais, ó. Ele vai chegar numa distorção. Ele tem um outro drive aqui também, mais leve, mas mais pra frente eu vou explicar pedal por pedal, estou querendo dar uma geral aqui pra vocês. E quando eu venho pra cá, nesse outro looper aqui, eu aciono o Crunchbox, que é uma minha distorção para fazer os solos, beleza? Beleza? Então, ó, volta aqui pro meu clean. Vou explicar. Saiu da HX. Vou explicar a HX. A HX eu uso o seguinte, eu uso ela no meio do board, porque eu quero usar
algumas coisas dela, além das simulações de ampli. Eu uso modulações, às vezes eu uso drive, depende do cantor que eu tô tocando, depende do que eu tô gravando, entendeu? Então, tem vários presets aqui. E esse preset que eu tô usando aqui, eu tô usando um dual pitch nele. Eu uso modulações, entre outras coisas, mas tô usando um dual pitch aqui. Tô usando um rotary também, ó. E tô usando também um trêmulo, às vezes uso um trêmulo. E tô usando as simulações de ampli. No caso aqui eu tô usando um matchless. Saindo da HX, eu venho pro meu delay, timeline. E o timeline eu uso 2 delays, basicamente. Eu uso um tape delay em C mínima. E aqui, nesse preset, eu uso 2 presets, né? Ao vivo, né? Claro, tem vários outros presets aqui, mas ao vivo eu uso 2 delays. Esse tape delay aqui em C mínima e eu tenho um digital delay em Dot 8, né? Colchê pontuado, olha só. E agora eu vou pro meu Big Sky e eu uso 3 reverbs basicamente ao vivo, dependendo do que eu vou querer usar. Um reverb mais seco, que é um plate aqui, ó. Beleza? E um pouquinho mais molhado e um outro bem mais forte, tá? Só que eu tô no preset errado, eu vou voltar aqui. Já mostrei o plate, agora eu venho pra cá, ó, eu uso um cloud. Estou combinando aqui um reverb cloud com um delay coxinha pontuada, né? Mas vou deixar de novo só o cloud. É um reverb modulado do Big Sky aqui, que eu uso muito ele, né? Às vezes eu uso Hall, enfim. Mas meu preset ao vivo tá assim, aqui, nesse exato momento. Então é um mais seco, um normal, né? Pra tocar base e tudo. Um mais molhadinho. E um outro cloud muito mais forte. Uma cauda bem maior, entendeu? Então, por exemplo, alguma das combinações que muita gente me pergunta por aí, por exemplo, é esse cloud aqui, ó, delay coxinha pontuada, vou colocar um dual pitch. Canta isso falando com o coração arder, fala. Você entende que o algo novo só vem depois do coração queimar. Todo medo desaparece. Uso muito também com drive, por exemplo aqui, ó. Mesmo esse cloud não tão fortão, mas também tá forte, ó. Por exemplo, eu usei essa configuração aqui, uma música que muita gente me pergunta. Depois confere esse vídeo todo para você ver como é que eu tô usando o colchão pontuada e esse reverb, o cloud aqui. Outra coisa, eu já falei para você se inscrever no meu canal, já falei? Cara, se inscreve nesse canal,
dá um like aqui nesse vídeo, mostre esse vídeo para outras pessoas, ajude esse canal a crescer. E o outro Cloud que eu tô usando, que é fortão também, eu uso para coisas assim que eu preciso dar uma intensidade maior no reverb, ou cheguei, o lugar é muito grande e não tem esse cara aqui que já é razoavelmente forte, não está tão forte assim, ou para coisas que precisam de maior expressão. Por exemplo... Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o Send Return que ela tem. E esse Send Return, ele é estéreo e fica depois do looper. Depois que sai do looper, vai para o Send Return e depois vai para HX. Eu tenho opções de ligar algumas coisas nesse cara aqui. Ele está desligado, mas eu posso ligar um pedal de volume, que geralmente eu ligo um pedal de volume nele. Às vezes também, quando eu quero usar o drive do ampli, o som sai da pedaleira, sai pelo Send, né? Vai lá para o ampli, entra no return do ampli, depois vai para o send do ampli, volta para cá e vai para HX e para as modulações. Então eu consigo usar esses drives com o drive dos amplis também. Eu tenho essa opção aqui também nessa pedaleira. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo na descrição tem o link para os meus cursos, todos eles desse universo todo aí da guitarra pop. Então é só você clicar no link para você conhecer mais sobre eles. Valeu!